Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre acentos gráficos, o uso da crase, pontuação e como empregar o hífen. Não cai questões específicas sobre isso no Enem, não vai cair uma questão perguntando especificamente sobre o emprego do hífen ou o uso da crase. Mas são todos artifícios gramaticais que servem para a gente construir bem nosso texto na redação. E eles vão ser somatórios também no nosso conhecimento para resolver as questões de interpretação, porque o uso ou não de um acento gráfico muda o sentido de uma palavra, a pontuação pode mudar o sentido de um texto. Então, são todos itens que vão se somando para que a gente possa interpretar melhor um texto e também produzir ele melhor. Mas primeiro eu trago um questionamento. O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Nada a ver com a aula, né, gente? Mas então, o que veio primeiro? A língua falada ou a língua escrita? Exatamente, a língua falada. Então, a língua escrita, ela serve para catalogar, para identificar regras gramaticais e padrões da língua falada. A língua escrita ela não vai ser uma cópia da língua falada, mas ela vai ser uma reprodução categórica, né, com as regras necessárias. Sendo assim, vamos começar com um exercício. Esse aqui é um poema da Rupi Kaur, não sei se vocês conhecem, e eu vou ler para vocês. Toda vez que você diz à sua filha que você grita com ela porque a ama, você a ensina a confundir raiva com bondade, o que parece uma boa ideia até que ela cresça e passe a confiar em homens que as machucam, porque eles se parecem demais com você. Ok, é um texto muito bom, né? Mas, gramaticalmente, vocês identificam algo errado? Tá faltando alguma coisinha aí? Exatamente. Faltam acentos. Porém, como a gente sabe como uma palavra soa na fala, a gente vai ler ela corretamente num texto, porque é a nossa língua materna. Então, vocês sabem aonde vai os acentos ali. Porque o que é acentuação? A acentuação gráfica, ela é a representação da tonicidade, né, da sílaba tônica de uma palavra. E vocês sabem isso, está presente na fala. Então, a gente representa isso na escrita. Então, eu acho que, quais acentos vão aí? Vocês sabem quais acentos vão nas palavras marcadas? Vou começar com você. Qual acento vai no você e aonde? Isso. E no A? Uhum, crase. E tem o até também. Agudo, muito bem. Vocês reconhecem porque está presente na fala, vocês sabem como deveria ser. Então, aqui está o texto correto, né? Acentuado. Eu acho que, infelizmente, ficou muito pequeno, mas se vocês quiserem chegar um pouco maior, deve ter aí na tela, onde estão os slides, um símbolozinho de expandir, mas eu vou ler para vocês. Às vezes, você precisa ir contra o que as outras pessoas esperam. Agir diferente do que amigos ou familiares querem pode te trazer uma sensação de culpa.
e não pertencimento, mas também uma enorme satisfação por saber que está fazendo o melhor para si e não para os outros. Ok. Por que eu trouxe esse texto? Esse texto aqui tem uma página no Instagram chamada Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente. Por que eu trouxe esse poema, né? Eu quero que vocês reparem que é algo, é uma ferramenta literária, né? Que o escritor pode usar. Mas só tem uma pontuação, né? Não, peraí, tem mais. Tem dois pontos finais e uma vírgula. E eu quero saber a opinião de vocês. Na opinião de vocês, que efeito tem esses dois pontos finais e a vírgula? A primeira frase é: às vezes você precisa ir contra o que as outras pessoas esperam. Agir diferente do que amigos ou familiares querem pode te trazer uma sensação de culpa e não pertencimento, vírgula. Mas também uma enorme satisfação por saber que está fazendo o melhor para si e não para os outros. Vocês entendem o efeito? Eu vou trazer outro texto. Aqui. Não tem nada de errado com você, com a sua intensidade, com a sua entrega, com a sua verdade, com o seu coração gigante e a sua mania de confiar nas pessoas. Não tem nada de errado em ser real, em ser de verdade, em ser honesto. E o mundo precisa de pessoas como nós. Percebam também o uso de como as quatro primeiras frases elas são trazidas com ponto final. E aí depois a próxima frase que a gente tem, entre ela tem mais um ponto final. Ele não utiliza letra maiúscula, percebam, com o seu coração gigante e a sua mania de confiar nas pessoas. A próxima frase não inicia com letra maiúscula, porque por ser um poema ele não necessita cumprir essa regra gramatical. O ponto final, ali ele é usado não como uma regra gramatical, e pelo efeito que ele causa. Que efeito o ponto final ali causa? Vamos pro próximo. Amor não é essa coisa que sofre tudo porque... Pera aí, vamos de novo. Amor não é essa coisa que sofre tudo porque tem que ser para sempre. Ponto final. Amor é a coisa que te faz querer continuar vivendo, vírgula, mesmo nesse caos que às vezes é a vida. Ponto final. A gente tem um ponto final no começo e, de novo, a sequência não é feita com letra maiúscula. O ponto final é utilizado pelo efeito. O ponto final traz um efeito de pausa. E numa poesia, ele traz um destaque para aquela frase. Vamos no anterior, por exemplo. Como utilização do ponto final para causar uma pausa maior, destacando o sentido de cada uma dessas frases para trazer uma intensidade para elas. Eu poderia ler assim: não tem nada de errado com você, com a sua integridade, com a sua intensidade, com a sua entrega e com a sua verdade. Né? Com uma pausa mais leve, que é a vírgula. A vírgula vai te dar uma pausa mais leve, uma respirada, né? Aquele meio segundo, com a sua intensidade, com a sua entrega, com a sua verdade. Mas o ponto final, ele traz uma pausa maior, uma pausa mais intensa. Então, com a sua intensidade, com a sua entrega, com a sua verdade. E isso é utilizado na fala. A gente fala assim, nós utilizamos pausas para trazer mais intensidade a uma fala, nós utilizamos vírgulas para dar aquele respiro para a pessoa entender que é uma outra frase, que é uma outra enumeração, uma outra coisa sendo dita. Então, já que a gente vamos começar com as... Eu gostaria de perguntar para vocês, sabem por que algumas têm acento e outras não? Não sabem? Vamos conversar sobre então. Eu trouxe aqui uma matéria do... Eu vou ler só um pedacinho mais resumido, né? Mas então, na escola a gente aprende que vocábulos, eles podem ser oxítonos, paroxítonos, propoxítonos. E a lógica nos manda não associar graficamente palavras cuja pronúncia está de acordo com a expectativa dos falantes. A gente só precisa pôr acento gráfico
naquelas palavras cuja pronúncia foge do normal, não segue a maioria. São palavras que apresentam uma pronúncia inesperada. Por que sábado e paletó têm acento gráfico? E a gente entende por que sábado e paletó têm acento gráfico se a gente entender que sábado é uma proparoxítona. E todas as palavras. Sábado tem acento agudo porque é uma palavra proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E paletó, eu perdi aqui o. E paletó, por ser oxítona terminada em O, as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, recebe o gráfico. Por quê? Porque a maioria das palavras terminadas em O são paroxítonas. Porque, não sei se talvez ficou um pouco confuso para vocês, eu vou tentar explicar. A maioria das palavras é uma regra, é uma tendência da língua portuguesa. As palavras terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, têm a tendência em ser paroxítonas. Por exemplo, pato, bolo, coco, ovo. Sendo assim, como é que a gente leria sábado? A tonicidade, a sílaba tônica seria no ba, sabado, sapado. Mas não é sábado. E a gente sabe nisso na fala. Então, para indicar essa escrita, a gente bota um acento que indica que a sílaba mais forte da palavra sábado é a primeira. E essa ela é, a gente coloca um acento agudo para indicar vogais fechadas, um acento circunflexo. E para que servem esses acentos gráficos, né? Como eu tinha dito, eles auxiliam na representação da linguagem escrita, né? Ele vai marcar a sílaba tônica quando uma palavra fugir da regra dela. E nós vamos ter diversas dessas que eu passei para vocês ali da matéria. Então, começando por acentuação gráfica. Temos algumas regras para acentuação das proparoxítonas, né? Então, por exemplo, com acento agudo, se a vogal tônica for I, U, ou A, E e O abertos. Exemplo, xícara, úmido, queríamos. Com acento circunflexo, se a vogal tônica for fechada ou nasal, tipo lâmpada, pêssego. E também se acentuam os óvulos que terminam por encontro vocálico, tipo área. Eu trouxe algumas questões também. Sobre as palavras oxítonas. Obrigada, gente. As palavras oxítonas. Acentuam suas palavras com acento adequado aos óvulos oxítonos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Por exemplo, xará, gambá. Vocês sabem como escreve gambá, né? Vocês têm ideia de que tem um acento. Se vocês não têm, em algum momento vão ler alguém de que vocês vão verificar que, olha só, gambá tem um acento e vocês vão reproduzir. É muito mais produtivo do que ficar verificando essas coisas, tá? Porque vocês já aproveitam e exercitam a interpretação de texto, né? Eu acho que uma que traz bastante dúvida é os ióis, né? Fiéis, chapéus, né? Quem nunca ficou em dúvida como é que é o plural de chapéu? Chapéus? É chapéu, tá? Entender um pouco como é que funciona essa frase. Fomos à cidade, assistimos a... Nem eu disse, vocês sabem pontuação, porque vocês utilizam ela na fala. Ela vai indicar pausa. Só um pouquinho que abriu uma coisa, nada a ver no meu computador aqui. Eu acho que ele. Que medo dele reiniciar agora. Imagina o computador da pau agora no meio da aula. Então, a vírgula. A vírgula fica uma pausa no discurso, né? Ela é uma pausa mais sucinta. Então, ela vai separar palavras ou orações, vai separar vocativo do resto da oração,
vai estar, né, vai isolar o aposto, vai isolar também orações explicativas, né? Ah, e assim, nunca, proibido. Nunca se coloca vírgula entre sujeito e o verbo. Por que que não se coloca vírgula entre o sujeito e o verbo? Você sabe? Porque os dois estão conectados diretamente em sentido. Eu faço alguma coisa. A gente não dá realmente uma vírgula, porque não tem o motivo para ter uma pausa. É uma conexão direta. Eu separei esse exercício aqui só para vocês identificarem, né? Mas eu vou pular ele, não vou conseguir fazer do jeito que eu tinha planejado. Pelo menos uma ou duas questões com vocês do Enem. Então, olha que bonitinho. Aqui tá sem a vírgula e aqui tá com a vírgula. Vírgula. O ponto e vírgula, ele já é mais diferente. A gente não consegue identificar ele tanto assim na nossa fala. Ele vai separar orações dentro de uma mesma frase ou vai separar elementos, né? São elementos que têm relação e são ainda diferentes. Então, nessa explicação, eu trouxe dois momentos em que eu utilizo ponto e vírgula para tentar exemplificar melhor para vocês. Então, emprega-se principalmente para separar orações coordenadas de certa extensão. Eu ainda estou falando sobre no que se emprega o ponto e vírgula. Mas o próximo item do qual eu vou falar, ele não é o mesmo item, ele tem uma diferenciação, ele tem um peso maior de diferenciação do primeiro. Ponto e vírgula. Se eu botar só vírgula, dá a sensação de que não é uma pausa suficiente. Mas também não vamos colocar ponto, porque eles estão conectados. Entendem? Então, próximo item que se utiliza, que se emprega principalmente ponto e vírgula, em certas enumerações. Se nós temos enumerações em que, vamos dizer assim, nós temos um passo a passo curto, né? Então, número 1, ponto, faça tal e tal coisa, ponto e vírgula. Número 2, faça tal e tal coisa, ponto e vírgula. Ela precisa de uma pausa um pouco mais extensa do que a vírgula, ainda não é uma finalização de uma ideia como um ponto dá. 2 pontos. Pontos, eles são utilizados antes de uma explicação ou para introduzir uma fala ou uma enumeração que vai se seguir. Então, por exemplo, quando num livro, né, você lê o livro e o personagem vai iniciar uma fala. 2 pontos, ele fala, ou tu quer citar a lista de mercado, ou tu quer pedir para mãe comprar tal coisa no mercado. Mãe, compra, tá, 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 2 pontos, tal, tal e tal coisa. Ou a gente vai dar uma explicação. Ah, o slogan da campanha dela é isso, isso. Eu tô indo muito rápido ainda, gente. Ok. O ponto final, ele finaliza uma ideia ou discurso. E também se usa em abreviaturas, né? Antes, quando eu abreviei preposição e demonstrativo, eu usei ponto, lembram? Botei prep, ponto e dem para abreviaturas. Ponto de interrogação, indica uma pergunta, né? A gente indica isso na fala. Tudo bem? Na nossa entonação. Na escrita, a gente tem o ponto de interrogação. Mesma coisa para ponto de exclamação. Se usa para representar uma entonação da fala. Então, interjeições, locuções, exclamativas, né, que vão denotar algum sentimento que na fala a gente consegue demonstrar na entonação. Então, surpresa, espanto, susto, indignação. As reticências. Nós reticências quando nós temos uma ideia que veio antes ou depois e que ela não foi concluída. Então, tem algo suprimido ali, né? Ou, por exemplo, também é utilizado quando, na literatura, né, em livros, indica uma pausa muito maior na fala de alguém. Então, se nós temos um personagem que fala assim, eu, eu, eu não sei, e entre esses eus tem a reticência indicar ali uma pausa maior, né? Depois, os parentes, eles vão ter uma característica de isolamento, né? Eles vão isolar palavras, locuções, vão isolar frases explicativas, né? Geralmente, eles vão ficar do lado de
de algum termo e dentro dos parênteses a gente vai ter essa explicação a mais. O travessão ele vai indicar diálogos no mundo interlocutor, né? Nós temos um diálogo no livro, nós temos vários travessões. Todos eles significam que vai mudando, intercalando o interlocutor, né? A gente pode utilizar eles da mesma forma que índices também, para separar um termo, isolar um termo numa frase, uma explicação. Qual a diferença dele para o parênteses? O travessão, ele traz uma sensação de muito mais importância do que está dentro entre os travessões. O parênteses dá uma ideia de complementar, né? Ele está complementando ali o significado do termo trazido anteriormente. O travessão não, ele vai trazer um realce bem grande porque está ali no meio, para a significação daquilo. Depois, as aspas. Ele é utilizado para enfatizar palavras ou expressões, mas a gente também utiliza as aspas para quando algo realmente não cabe ao seu sentido, né? Por exemplo, bom, não me vem um exemplo à mente, mas vocês entendem, né? Quando realmente não é bem aquilo que eu quero dizer, eu boto entre aspas. Os colchetes, eles vão ter o mesmo uso dos parênteses, porém, ele vai ser usado mais no campo didático, filológico, científico, né? Dificilmente a gente usa ele em textos fora dessas áreas. E o asterisco, ele é utilizado para remeter a uma nota, né, uma explicação. Geralmente a gente está lendo um texto científico e tem algum termo ali meio diferente, vai ter um asterisco, quer dizer que lá no rodapé, ou no final do capítulo, vai ter uma explicação a mais para ele, né? Ele também vai ser utilizado em dicionários ou nas enciclopédias para remeter a um verbete, né, no nome de lugar próprio, que não se quer, ou é colocado vários asteriscos no nome próprio que não se quer mencionar, né? Hífen. Então, várias regras para o hífen, mas de forma mais sucinta. Vocês podem retomar essas regras aqui. Quando duas palavras que são colocadas juntas, elas vão manter as suas características, então, o modo de falar elas, né, de acentuação, vai ser a mesma, mas elas já não têm mais sentido individual, né? Por exemplo, amor perfeito, beija-flor, não tem mais sentido com beijo, tem mais sentido com flor, é uma outra coisa. Para ligar átonos a verbos, né? Deixa, adjetivos compostos, rio-grandense, sul-americano, e palavras formadas por elementos e prefixos que têm acentuação própria. Então, se nós temos um prefixo com acentuação própria, tipo pré ou recém, o que é acrescentado a ele, por exemplo, pré-nupcial, se difere por circunbem, e bem, como preço de verbo, né? Plumado, né? Escrevendo como preço aqui. Ai, desculpa, gente, estou falando meio ligeiro. Eu quero chegar nas questões. Mas vamos fazer esse exercício aqui rapidinho. Pelo menos o primeiro. Vocês conseguem. Vocês veem as palavras aqui da esquerda, elas. A cada duas, elas têm a mesma escrita e a mesma associação. Um hífen em uma delas. E a direita tem a mudança de significado. Vamos fazer ali o pão duro. O pão duro, o que ele significa? Ou pão conhecido? Tô trancando a minha pergunta. Pão duro com i ali. Significa avarento ou pão endurecido? Tá muito tarde, vocês já estão cansados, né? Ai, sério que tá muito travado? Ai, gente, sinto muito. Eu vou digitar aqui.
Gente, eu acho que eu tô com sono. Amadurecido, pão envelhecido. Eu vi que tinha um monte de gente digitando, vocês desistiram de digitar. Então, pão duro com hífen, ele significa 40. Aqui mostra o significado. Então, meio-dia sem hífen, mês do dia. Meio-dia com hífen, às 12 horas, é um horário. Pão duro sem hífen, um pão endurecido, né? Endurecido. Um pão duro e significa alguém avarento. Essa pessoa é pão dura. Copo de leite sem hífen, um copo de leite, um copo com leite, e um copo de leite com hífen. As questões. Essas aqui eu tenho que dar um tempinho para vocês irem lendo. Vocês estão me escutando? Ou tá muito travado? Tá. Vocês podem ler. Eu vou fazer, tá? Eu não sei quantas questões a gente vai conseguir fazer, mas eu vou dar uns 2 minutos para vocês lerem, né? Tipo, um texto, um minuto enunciado, e uns 2 minutos para pensarem na solução. Eu vou abrir uma enquete quando a gente tiver o. Eu acho que vai dar para fazer umas duas. O resto vocês podem ir em casa, tá? Então, eu vou ler o que está escrito aqui. Se tiver muito tranquilo, querem que eu leia ou vocês preferem falar um minutinho mais ou menos pra vocês lerem? Se tá muito trancado, vocês não queiram que eu leia, né? Tá, então eu vou dar mais ou menos um minutinho para vocês aqui e eu vou pro próximo slide. Posso passar? Não é. Então, é importante vocês identificarem qual é o gênero desse texto. O anúncio da questão já diz. Campanha. Campanha é sempre na questão de conscientizar de algo. Coibir vem com o significado de cessar, impedir. E uma campanha nunca vai trazer uma ordem, né? Porque se tu quer impedir algo, tu vai trazer um injuntivo, um imperativo, não faça, não isso, não. Ou uma ordem, né? Faça isso, faça aquilo. Uma campanha geralmente vem com essa questão de conscientizar, né? Mas eu também trouxe aqui uma resoluçãozinha, tá? Se vocês quiserem conferir depois. Mas uma campanha sempre vem como objetivo de ficar um comportamento, como eu disse, né? De conscientizar. Por isso que acabe melhor. E vai ter muito isso, tá? Vai ter questões que duas opções ali é viável que umas duas opções façam sentido. Mas sempre vai ter uma que vai fazer mais sentido. É por isso que é muito importante vocês fazerem as questões do Enem, porque, como vocês viram, a aula de hoje foi assim, sabe, os pontos, não vai ter uma questão que vai cair pontuação. Mas é importante vocês interpretarem o texto. São artifícios que a gente vai construindo durante o ano
para que no final vocês possam ter uma interpretação de texto assim, ó, certo? Porque nem a interpretação de texto, vocês têm que ter certos conhecimentos, é claro, mas é a maior parte de interpretação, não só de língua portuguesa. Eu quero ver se no decorrer do ano a gente até traz questões de outras matérias que podem, que, né, só por interpretação, vocês praticamente conseguem resolver a questão. Então, próxima, eu vou deixar aqui um minutinho, tá? Eu vou passar, tá, gente? Posso passar? Aqui eu já vou abrir enquete, vou deixar um minutinho aberta, tá? Façam seus chutes, eu vou encerrar a enquete. Chutem, gente, esse é o momento de chutar. Não é nem. Não, tem que chutar também se for necessário, mas lá tem outro peso. Eu vou publicar em. Isso, aqui. Tá, ok. A maioria foi na A. Qual que está correta? A. Teve pessoas que escolheram B, combinação de significado das palavras escritas em língua inglesa e português. Ok. De novo, vamos voltar. Isso aqui é uma campanha. Uma campanha, como diz o próprio enunciado, utiliza uma imagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. A resposta correta é a letra A, porque a pergunta é, né, a campanha ela está usando uma estratégia para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Qual é essa estratégia? A gente percebe aqui que ela usa o tempo todo o injuntivo, o imperativo. Faça, não é utilizado aqui, mas é utilizado fica, não des o troco, evita. É o tempo todo utilizado o injuntivo. E ele vai utilizar não só a vítima de bullying, como o próprio bully e o amigo de uma vítima de bullying. Então, ele está utilizando diversos atores sociais, né? A vítima, o bully e pessoas envolvidas, utilizando a estratégia de usar sempre um injuntivo, né? Porque o injuntivo tem essa característica de tentar convencer. Por que que não é a D? Porque a utilização de palavras escritas em inglês e português não pode, não se cabe uma estratégia para isso.
para dar mais poder à campanha, né? Dar mais poder à conscientização. Ela é só uma utilização de termos, tá? Essa soma à conscientização, à estratégia de conscientização. Aí tem uma explicaçãozinha e dá para fazer mais uma. Eu trouxe duas questões que foram de gênero campanha publicitária e eu trouxe duas. Essa aqui é do gênero notícia, então se atentem.